Num determinado momento de dificuldade financeira, um membro da Igreja Adventista do Sétimo Dia foi nomeado tesoureiro da igreja. E num certo dia, ele estava fazendo a contabilidade ali dos dízimos e das ofertas que foram recolhidos naquele dia. Naquele momento, ele sentiu um forte desejo em seu coração. E apesar de ter dúvidas e medo de colocar em prática, assim ele fez. Nós já vamos saber qual foi o desfecho dessa história e qual foi a atitude de Deus diante da escolha que aquele homem fez. Meu nome é Leila e eu já convido você a deixar o seu like aqui embaixo nesse vídeo para que ele alcance muitas vidas. Aproveita e compartilhe esse conteúdo nas suas redes sociais e listas de contatos. Recados dados, bora pro vídeo. Já me conta aí nos comentários se esse tipo de coisa já aconteceu com você. De você ter um desejo no coração, uma vontade, talvez um sonho a ser realizado, mas você ficar em dúvida se coloca em prática ou não, porque não sabe se aquilo veio realmente do coração de Deus. Ou se talvez você olhou para a situação, viu que não era um desejo muito bom para a sua vida, mas teve a certeza que Deus colocaria a mão e mudaria ali aquela história. Me conta aí nos comentários que eu quero saber. Isso já aconteceu comigo sim, tá? E foi no período em que eu casei. Meu esposo e eu nos casamos em 2018 e viemos morar em outra cidade. E meus pais permaneceram lá, nessa outra cidade na qual eu praticamente fui criada. Desde então, o meu único desejo era construir uma casa e trazer os meus pais para morar pertinho de mim. Comecei então a procurar um terreno pequenininho que eu pudesse pagar. Já que meu pai é pedreiro, né, ele construiria a casa. Então, eu comecei a procurar terrenos aqui. Fiz amizade com uma quase vizinha e ela conhecia todo mundo aqui, conhecia tudo. E aí nós fomos procurar um terreno para comprar. Dentre vários terrenos que eu vi, o único que me agradou, que quando eu bati o olho, Deus disse assim para mim, é esse o terreno. Eu vi aquele terreno, vi que a localidade não era muito boa, mas eu tive a certeza no meu coração que Deus transformaria ali aquele quadro. Eu tive fé. Em meio à oração, Deus me confirmou que aquele terreno era o terreno certo. Minha amiga que estava comigo não concordou. Meu esposo, quando viu a localidade, também não concordou que seria uma ótima opção ali, que seria uma boa opção para morar, para comprar de fato o terreno. Mas Deus falou ao meu coração, Ele disse que aquele terreno era o terreno certo que eu podia comprar. Continuei no meu propósito de oração. O terreno, ele valia, na época, não sei se era 13 ou se era 16 mil reais. E eu fui ao encontro do dono do terreno, eu não falei com o corretor, eu fui diretamente ao dono. Isso porque a minha amiga conhecia o dono daquele terreno. E a gente entrou ali em negociação. Eu falei para ele das minhas condições, que eu não poderia comprar aquele terreno pelo preço que ele estava pedindo e se ele baixaria o valor. O valor ficou em R$ 9.500 esse terreno. Meu esposo me ajudou a pagar esse terreno. Minha amiga disse que eu fiz um negócio da China porque foi algo muito bom de fato. Foi um cavalo selado que passou na minha porta e eu tomei posse dele. E eu acho que não aconteceria de novo se eu tivesse deixado passar aquela oportunidade. Mas no momento de comprar o terreno, eu fiquei angustiada, porque meu esposo, ele estava contra aquela compra. Minha amiga, que foi quem procurou o terreno comigo, também estava contra aquele negócio. E eu fiquei em dúvida, Senhor, será que esse pensamento de comprar esse terreno está vindo realmente do teu coração? Deus me deu paz e eu prossegui com os meus planos. O terreno foi comprado, meu pai levantou ali o prédio, a localidade em redor começou a ser transformada, começou a ser modificada. Hoje é um local maravilhoso. De fato, eu vi que era a mão de Deus ali me orientando e transformando tudo ao meu redor. Desde 2019 a casa começou a ser construída. Meus pais ainda não estão morando nela porque ainda está faltando alguns reparos, alguns preparativos. Mas em breve, para a honra e glória do meu Senhor Jesus Cristo,
esse grande sonho que Deus colocou em meu coração será de fato concretizado, que é quando os meus pais estiverem morando de fato naquela casa. Então, dúvidas sempre vão aparecer diante de alguma decisão que você tem que tomar. Mas se você continuar com o seu propósito de oração, Deus responderá cada questionamento. Amém? Pois bem, o vídeo de hoje tem tudo a ver com decisão e eu tenho certeza que ele pode ser sim uma resposta de oração para você. O testemunho de hoje vem lá de Breves, no estado do Pará, e tem como protagonista o senhor Sérgio Custódio. Eu tenho certeza que esse vídeo vai emocionar e surpreender você. O Sérgio é um membro adventista do sétimo dia que casou-se com a sua esposa Selma em 1990. Aquele ano foi um ano muito difícil, mas a crise financeira e espiritual se estendeu por alguns anos. O Sérgio conta que era uma dificuldade financeira muito grande, mas não era só isso. Era uma dificuldade, uma crise espiritual. Isso porque o casal já não estava mais conseguindo guardar o sábado. Estavam numa montanha-russa entre altos e baixos. Até que um dia a comissão da igreja se reuniu e decidiu nomear o senhor Sérgio como tesoureiro da igreja. O Sérgio aceitou de cara aquele trabalho. E num determinado dia, ele estava fazendo ali a contabilidade, dos dízimos e ofertas que foram recolhidos no culto. Naquele momento, Sérgio sentiu um forte desejo no coração, mas temeu, não tinha certeza se aquela vontade estava vindo realmente do coração de Deus. Mas ele colocou em ação, colocou em prática aquele desejo que veio ali no seu pensamento. E mesmo em meio a essa crise financeira que já vinha se arrastando ali ano após ano, Sérgio ele tinha um propósito de oração a Deus, que era clamando ao Senhor para que Deus ele lhe concedesse uma casa de alvenaria, de tijolo e cimento de fato, isso porque ele morava num barracão com a sua família e já que eles eram comerciantes, eles moravam e vendiam os produtos no mesmo espaço. Esse era o desejo do Sérgio e Deus respondeu à sua oração, mas Deus respondeu de acordo com a decisão que ele havia tomado lá atrás. Lembra lá o desejo que o Sérgio teve no seu coração enquanto estava na atividade da tesouraria? Pois é, aquele forte desejo que ele logo fez questão de colocar em prática foi o de ser fiel a Deus nas suas finanças, fiel no dízimo e na oferta. Foi estabelecido ali no seu coração o desejo de devolver para Deus 10% de dízimo e 10% de oferta. O Sérgio chegou em casa e deu logo a notícia para Selma. Selma, por sua vez, se assustou e se espantou com a decisão do marido. Ela disse: mas Sérgio, nós estamos passando por essa crise financeira há bastante tempo. Como é que nós vamos tirar 20% da nossa renda, que já é pouca, para devolver para a igreja? E Sérgio apenas pediu para que ela se acalmasse e confiasse em Deus. Depois desse propósito, a partir do tempo que foi se passando, mês após mês, as coisas foram se ajustando na vida daquela família. O Sérgio conta que quando se fechava uma porta, Deus fazia questão de abrir logo outra saída. E Sérgio conta que tudo foi melhorando, o seu comércio foi aumentando, logo eles se mudaram para uma casa de alvenaria, o comércio embaixo e a casa da família em cima, da maneira que Sérgio pediu. Enquanto ele estava na Pindaíba, o seu comércio era pequeno, ele vendia pequenas coisinhas, logo o comércio cresceu. Ele começou a vender eletrodomésticos, começou a vender artigos esportivos e até material de construção começou a ser vendido no comércio daquele homem. De fato, ele conta que foi colocado no seu coração um propósito. Junto com aquele desejo veio um verso que se materializou na vida de Sérgio. O verso foi o que está em Malaquias, no capítulo 3, verso 10, onde é dito o seguinte: trazei todos os dízimos à casa do tesouro, para que haja mantimento na minha casa, e depois
Fazei prova de mim, diz o Senhor dos Exércitos, se eu não vos abrir as janelas do céu e não derramar sobre vós uma bênção tal, que dela vos advenha uma maior abastança. Então, aqui nesse verso, Sérgio diz que entendeu o propósito de Deus. Deus queria abençoá-lo, mas queria que primeiramente ele fosse fiel a Deus nas suas finanças. Era tantas bênçãos que o comércio do Sérgio cresceu e cresceu bastante. Aquele homem que vendia apenas uns produtos na porta de casa passou a vender eletrodomésticos, artigos esportivos e até material de construção. As bênçãos foram tal que Sérgio decidiu separar para Deus 10% de oferta alçada, que é aquela que você dedica a ajudar o próximo diretamente. Então ele começou a ajudar famílias ali na sua comunidade com 10% da sua renda, que já não era pouca, porque ao passar dos meses, Sérgio conta que as coisas foram cada vez mais melhorando e daquela dificuldade do passado eles nem se lembram mais, eles só se lembram da grande vitória que Deus colocou em sua vida. Louvado seja Deus, porque Ele ouve as nossas orações e Ele nos instrui através da sua palavra do que fazer para nos tornarmos mais semelhantes a Deus. Eu tenho certeza que esse vídeo ele pode estar sendo uma resposta de oração para você voltar ao aprisco do Senhor, voltar a se aproximar mais de Deus, voltar a ser fiel nos seus dízimos e ofertas. Eu fico muito feliz que esse vídeo ele tenha alcançado você e onde Jesus te colocar, Ele quer que você seja fiel. Assim como Sérgio, naquele momento lá atrás de pindaíba, de sofrimento, de busca pela renda, ele foi colocado num lugar de valor, num lugar de confiança e ali ele honrou a Deus. Por isso Deus o honrou também. Que você possa compartilhar esse testemunho por onde você passar, nas suas redes sociais, listas de contatos. Faça com que esse testemunho chegue a mais pessoas através de você. Relate ele por aí. Seja um instrumento nas mãos do Senhor. Que Deus abençoe a tua vida, a tua casa e o teu ministério. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Amém.